Fala, povo! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no Barão Coworking, a casa do podcast Você na Sua Agenda. E dessa vez vamos receber mais dois convidados, duas pessoas, dois profissionais de educação física. Olha só que legal para mim, né? No dia do abraço, eu estou recebendo dois colegas da área de educação física para conversarmos sobre suas competências na área, né? O que eles estão trazendo de bom para nós aqui para Campos de Goytacazes e qual é a expectativa deles para o Conexão Bem-Estar Campus 2025, uma vez que eles estarão lá conosco também, compartilhando toda essa experiência e competência lá no nosso evento. Então se liga aí, se você ainda não faz parte da nossa comunidade lá no YouTube, se inscreve lá no canal Voa Talks, porque a gente tem para mais de 60 vídeos já à disposição de vocês. E a ideia daqui do Você na Sua Agenda, vocês já sabem, é inspirar e orientá-los para sair do sofá, para incorporar a vida ativa e aí ter uma vida mais saudável também. Então, bora lá. Muito obrigado pela participação dos dois aí, meus amigos. Eu agradeço. Leopoldo já é amigo antigo, né? Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci assim que cheguei aqui em Campos. E hoje eu estou diante de uma colega que eu não conhecia ainda e eu conheci via Instagram, via Marra Flow. Aí eu fiquei impressionado com o trabalho que você desenvolve junto à natureza. E aí eu acabei de ficar sabendo que você, além desse trabalho sensacional, ainda é colega da educação física. Então, Danila, fala pra gente aí, quem é Danila Oliveira, por favor? Então, eu gosto sempre de falar que a Danila é uma apaixonada pelo movimento e pela natureza. Perfeito. Aí dá para entender a minha envolvência com o projeto, com o Marra Flow, que hoje eu toco. Eu sou profissional de educação física, né? Também sou engenheira de produção formada, mas eu não segui essa profissão. Logo em seguida eu fui fazer educação física. Sorte é nossa. Uhum. Se bem que, com certeza, isso complementa a sua profissão. Complementa o planejamento estratégico, gestão de pessoas, né? Essa visão de processo, perfeito, né? Otimizar algum serviço, algo, isso aí sim. E aí, hoje, apaixonado pelo movimento e também sou muito esportista, já fiz vários tipos de esporte. Corrida, maratona, meias maratonas. Hoje eu estou envolvido um pouquinho com kite, aprendendo kitesurf, surfo um pouquinho, caramba, já pedalei, já fiz muito crossfit, mas hoje mesmo a minha paixão está nas trilhas, né? Esse ano estou muito para travessia, de 2, 3 dias, e trilha, que é a minha paixão, e continuo na corrida, porque estou fazendo montanha. Inclusive, esse final de semana eu vou fazer uma prova de montanha. Eita, então estou diante de dois esportistas, assim, além de professores esportistas. Leopoldo Soares, fala pra gente quem é o Leopoldo Soares, por favor. Mestre, agradecer aí pelo convite, né? Opa, tamo junto. É sempre bom estar aqui compartilhando, informando, né? E orientando as pessoas que estão nos ouvindo aí. Então, eu sou o Leopoldo Soares, né? Estou formado há mais de 10 anos na área da educação física. Sou um cara apaixonado pela profissão, né? Amo estar com as pessoas, com meus alunos, com os amigos de profissão, que às vezes a gente fica mais tempo com próprios nossos familiares, né? Verdade, verdade. Então, sempre busco algo mais, sempre busco informar. A gente nunca sabe tudo o tempo todo, né? Então, sempre coisas novas vêm surgindo dentro da profissão ou fora delas. Então, estou aí para aprender, né? Estou aqui para informar também e espero que esse podcast aqui a gente consiga transformar e informar através da palavra aqui, da mensagem que a gente vai passar. Com certeza, Léo. Então, Danila, vamos lá. Conta pra gente como é que nasceu esse Marra Flow, que eu já fiquei encantado com esse nome. Eu estou curioso para saber por que é esse nome. E o que te motivou a criar as experiências de conexão com a natureza através das trilhas e das caminhadas ecológicas? O Marra Flow surgiu foi na pandemia, foi um processo criativo que eu tive, e na pandemia eu me formei em educação física, o TCC a gente teve que apresentar online, e aí eu sempre quis fazer algo diferente, eu nunca quis copiar e fazer nada igual a outra pessoa, porque eu sempre fiz tudo muito diferente, fui muito criticado por isso. Às vezes eu fazia vários esportes, pessoal, você não sabe o que você quer fazer. Eu queria aprender, viver a experiência com aquilo. E aí eu vi que também, aí eu vou falar a questão do Marra Flow, que as pessoas tinham essa dificuldade de fazer várias coisas. Então, quando eu tive esse insight criativo do Marra Flow, que foi na pandemia, que eu escrevi ele num caderno e eu criei tudo, o nome, inclusive, o Marra é de Mahatma Gandhi, tudo que é grandioso leva marra.
Por isso que toda final de dinâmica do Marra Flow, eu jogo essa energia para as pessoas. Vão gritar, eu sou Marra, que eu sou grande, eu sou grandioso, e tudo que eu faço para levantar a energia do grupo. E o Flow é estar de presença, que é o que a natureza nos permite, né? Quando você chega na natureza, a sua parte sensorial, ela modifica. Você consegue sentir mais o cheiro, o ouvido fica mais apurado, você sente aonde você está pisando. Então, esse estado de presença que a natureza te traz e também, dependendo de algumas dinâmicas do Marra Flow, você também tem como preparar para estar em estado de presença naquele ambiente, naquele local. Então, o Marra Flow é tudo que é grandioso, e o Flow está de presença, e as letras são as 7 cores dos chakras, que são os nossos centros energéticos que nós temos esparramados, mas os 7 principais. Então, tudo tem um significado, um porquê no Marra Flow. Sensacional. E aí, como é que isso impacta, né? Como é que a ideia de essas experiências de conexão com a natureza? Quando eu criei o projeto, eu queria que ele fosse focado na natureza, porque eu sempre fui apaixonado na natureza. Perfeito. E aí eu queria levar 2 coisas para ali, né? A minha paixão pelo movimento é conexão com a natureza. Tanto que o valor do Marra Flow é trabalhar a integração. Perfeito. É você se conectar com outras pessoas através do movimento em meio à natureza. E aí eu comecei a brincar com as dinâmicas que eu poderia fazer. E aí eu fui criando programas. Eu aproveitei o nome e falei, aí tem as caminhadas ecológicas, também tem trilhas mais difíceis, avançadas, intermediárias. E aí eu vou brincando com todas as dinâmicas que envolvem a natureza, sempre ela como protagonista. Então, quando tiver uma para iniciante, você me avisa para a gente conversar lá. Já está convidada até para a próxima, já. Para as próximas que você quiser. Perfeito, perfeito. Leopoldo, você é reconhecido por tirar as pessoas do sofá. Você sabe que eu sou um fã do seu trabalho. Obrigado. Principalmente por causa disso, né? As pessoas, alguns colegas nossos esqueceram de atividades de intensidade leve. Todo mundo só quer trabalhar de moderado para cima. E assim, muitas vezes, você acaba desmotivando pessoas que nunca treinaram. Como é que surgiu esse foco nos alunos iniciantes e o que te inspira nesse trabalho? Hoje as pessoas buscam, né, uma qualidade de vida, né, e as pessoas não querem passar esse processo de dor, de um treino mais assim intensificado. Claro que tem pessoas que buscam isso, né, que buscam uma performance, mas a maioria das pessoas são pessoas que vêm para relacionar, né, com o professor. Você já percebe isso hoje na academia? Sim, você percebe essa diferença? Dialogar, né? As pessoas que vêm em busca de um ouvido, né? Às vezes a pessoa não tem muita atenção em casa, a pessoa vai ali para... Claro que a pessoa também vai para o treino, né? Claro. E que isso é importante. Mas as pessoas buscam isso, tipo assim, ouvir, uma atenção. E hoje em dia também, assim, eu falo muito com o pessoal mais novo. Você saber a biomecânica da extensora é importante. Mas você levar a pessoa até a extensora é mais importante ainda. Então... Rapaz, isso dá um corte, hein? Isso dá um corte. Então, você entender a pessoa, primeiro você tem que saber o que ela quer, né? Perfeito. Ela quer hipertrofia? Ela quer só socializar? Ela quer conversar? Ela quer uma qualidade de vida? Ela quer ali só alongar e ir embora? Aí você tem que saber o que ela quer. E depois ali você ouvir para entender, por isso que as pessoas primeiro não ouvem, né? Eu vou ouvir o aluno. Primeira aula ali é de ouvir, você vai ouvir. Ela vai contar a história dela, ela vai contar as dores dela, o que ela tem dificuldade. Aí você vai só somando, vou por esse caminho aqui, acho que eu vou aqui. Aí você já vai montando o próprio treino dela. Então, eu acho que isso, também esse ouvir, eu acho que é importante a gente ouvir o aluno para saber o que ele quer, para a gente entender, para poder atender ele. Isso. Então, isso é importante. Não, tipo assim, bora, extensor lá 3,10. Não, só que... Não, peraí. E se aquilo ali não for bom para ela, se ela não se sentir bem ali... Às vezes pega uma pessoa acima do peso um pouco, vou botar uma pessoa para passar um constrangimento na academia. Então, tudo isso é primeiro aquela anamnese que a gente faz ali no começo, o entendimento para a gente poder saber qual caminho a gente vai seguir. Senão acaba desmotivando, né? A pessoa não vai mais, né? É uma coisa assim muito focada ali, não é só isso também, né? A educação física envolve outras coisas também. Eu acho isso também importante. Fundamental. Né? Não, é isso que está escrito lá no nosso livro: acolher, orientar e acompanhar.
só complementar, eu também como personal, porque o personal trabalha muito a autoestima do aluno. Perfeito. A gente acaba virando, às vezes, um psicólogo, às vezes ele está ali porque ele quer relaxar, e ele acaba compartilhando o problema dele com a gente também. Com certeza. Com E às certeza. vezes é isso, ele não quer um treino intenso, ele quer fazer um alongamento, ele quer algo mais leve, a gente tem que compreender o estado atual dele ali naquele momento. Perfeito. Aproveitando que você já está aí, já voltou, Danila, na sua visão, o que a natureza entrega, né, para as pessoas que as academias ou os treinos chamados indoor, né, dentro de ambientes fechados, não conseguem oferecer? Como isso impacta o bem-estar dos participantes? Então, é aquele negócio, né? É aquela parte sensorial nossa, quando a gente chega na natureza, ela é ativada. Quando a gente pisa na natureza, o nosso estado, a nossa frequência vibracional, ela relaxa. Então, automaticamente, a gente sente respirar, a gente ouve o passarinho, a gente entra no estado de presença. Isso é sensacional. Mas deixa eu tirar uma dúvida com você. Uhum. Não tem, porque assim, tem gente que fica felizão de estar na natureza, mas não tem, você nunca teve ninguém no grupo assim que ficava, tem mosquito, tá frio, tá quente, tô com calor. O pé tá sujo de areia. O pé tá sujo de areia. Não existe esse povo no meio do grupo, não, ou não? Eu vou falar para você, já deve ter passado por mim mais de 400 pessoas no projeto Marra Flow. Ó, que legal. Eu tive há pouco tempo uma reclamação de pessoas assim, mas no grupo não. Sabe por quê? Legal. Toda vez que eu faço a dinâmica, rola um briefing antes, uma troca de conversa, eu falo, se fala, não chega. Mas isso existe, obviamente, não, no lugar. porque o cara não tudo está acostumado com a natureza. Tem gente que não tem esse contato. É tudo comunicado. E depende também do local que você vai levar. Claro, Nem claro. todo lugar você vai sofrer com mosquito, com Entendi. bicho, entendeu? Não, só perguntei porque eu Só passei que por mais isso. essa parte do estado de presença. É. Porque você relaxa nela, ali não tem ego. A natureza, ela não olha o ego, ela olha a sua essência. E automaticamente ela tem esse poder de fazer você relaxar, de você estar presente ali. Por isso que a magia acontece. Eu falo que várias amizades do Marra Flow começaram ali de pessoas que às vezes não tinha companhia, foram na dinâmica, tímidas e saíram desinibidas. Palestrinhas. E hoje elas nem querem companhia para ir, não, elas vão sozinhas. Isso Olha, é muita que gente, legal, porque elas sabem que ali elas se conectam. É sensacional. Então, esse é um benefício para a vida, verdade. Vida. Leopoldo, a gente sabe que começar é o passo mais difícil, né, cara? Quando a gente fala assim, sair do sofá, é muito bonitinho no papel, mas é um passo difícil de você fazer, né? Quais as estratégias que você usa para que as pessoas tenham uma boa primeira experiência com o movimento? A primeira coisa que a gente tem que implantar, né, nas pessoas é que a atividade física deve ser uma coisa rotineira, né? Igual escovar o dente, igual tomar banho, igual passar o fio dental, quem gosta. Tem que ser uma coisa automática. Eu acabei de almoçar, eu sei que depois vou ter que escovar o dente. Perfeito. Eu suei, eu sei que tenho que tomar banho. Eu acordei, eu tenho que fazer atividade física. Então, as pessoas têm que colocar isso e entender que tem que ser uma coisa rotineira a atividade física e não fazer por o médico indicou ou porque eu sei que é bom ou algo assim do tipo. Então, vale também, como eu falei anteriormente, ser uma experiência boa para essa pessoa, né? Entender o que ela quer, porque hoje em dia também as pessoas querem fazer parte de uma tribo, né? Por isso que essas aulas coletivas cresceram tanto. A corrida, o beach tênis, o crossfit. As pessoas querem se pertencer a uma tribo, as pessoas querem fazer parte de um grupo. Pós-pandemia, cresceu ainda mais. Então, as pessoas estão carentes de estar com outras pessoas e, com isso, consequentemente, fazer atividade física e compartilhar momentos, compartilhar exercício físico, compartilhar uma foto, uma selfie, um grupo, um vinho depois, uma cerveja depois. Então, as pessoas querem estar no meio, né? Legal. A professora Dani também, que faz um trabalho legal em grupo. Então, tudo isso com esse primeiro entendimento e incentivar, né, as pessoas a praticar atividade física e, primeiro, entender que isso é uma coisa rotineira, tem que ser uma coisa que eles façam todos os dias, como se fosse escovar o dente. E aí, mas assim, você deve receber pessoas que não gostam de treinar. Você já recebeu alguém assim? Sim, que não gosta de treinar? Eu tenho alunos que
que fala assim, eu só venho porque eu te paguei, senão eu não venho. E aí, como é que você, qual a estratégia? Pode dar, eu sei que são várias possibilidades, mas dá um exemplo de uma estratégia que você usa para que essa pessoa venha. Porque, por exemplo, cobrar é uma estratégia, Sim. né? Nosso saudoso mestre Carlos Cardoso já falava isso, né? As pessoas pagam o personal para criar esse compromisso de ter que treinar, porque ela falou, pô, já paguei o cara, eu tenho que ir lá treinar, né? Paguei vocês, né, no caso, os dois são personagens. Paguei o personal, tem que ir. Mas o que o Leopoldo faz para essa pessoa voltar no dia seguinte, querer voltar no próximo treino? Então, eu tento fazer uma aula que seja mais leve possível, né? E primeira coisa também é a gente entregar resultado também, né? Que não adianta nada a gente também só envelopar o aluno, ninar ele, dar mamadeira, mas também eu tenho que entregar resultado isso, porque isso também é importante. Mas Perfeito. assim, a questão do aluno, eu tento mostrar ele da importância, né, da atividade física para que ele consiga brincar com o filho dele, para que ele tenha uma melhora precisa de um trabalho dele, um rendimento no trabalho dele, que ele tenha autonomia quando ele chegar na terceira idade. Então, tudo isso é pensado lá na frente. E eu mando mensagem mesmo, falo assim, pô, senti sua falta no treino, cadê você? Porque às vezes é difícil ele manter uma rotina assim, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Às vezes viaja, às vezes o filho adoece. Isso é normal, isso acontece. Claro, acontece Ninguém todos nós, Superman. É. Então, eu tô ali, eu sou um maior incentivador de todos os meus alunos. Eu quero que todos vão fazer atividade física, todos tenham uma continuidade ali no treino, para consequentemente eles terem um resultado e enxergarem que eles tiveram melhora. Claro, Porque isso é fato, né? Não precisa ninguém falar, nem comprovar. Eles mesmos já percebem que eles têm uma melhora. Né? Melhor que eu falo, melhora simples, de abaixar e conseguir amarrar o tênis, de um filho sair correndo e conseguir correr atrás, pedalar com o filho, são coisas simples para a gente, mas para algumas outras pessoas uma diferença na vida que não tem essa dificuldade. E eu falo muito sobre essa questão de terceira idade para preparar eles para que eles não, né, que tenham pouco remédio em cima da mesa, né, e mais atividade física. Então, a gente fala muito sobre isso a longo prazo. A atividade física ela te dá um retorno a longo prazo. Danila, você sente que os passeios da Marra Flow têm ajudado a criar uma cultura mais ativa e consciente em campos? Como tem sido a participação da comunidade? Quer dizer, as pessoas têm ido fazer, estão gostando da ideia de se reconectar com a natureza? Total. O projeto, ele está crescendo cada vez mais, porque eu sinto a necessidade das pessoas, elas estão buscando por isso. Tanto quando as pessoas às vezes falam, cara, não sabia que tinha um projeto desse aqui em Campos. E o quanto isso vai mudando a mentalidade das pessoas em relação à atividade física, entendeu? Porque tem situações no Marra Flow de dinâmicas, e tem essa questão dos pertencimentos, né? Se achar excluído de um pertencimento por, às vezes, não ser fitness, não ser do exercício físico, e as pessoas, através daquela dinâmica, elas começarem a buscar por exercício físico, porque elas querem se desafiar em trilhas mais desafiadoras. Isso é sensacional. Então, peraí, quer dizer que participar de uma trilha realmente pode gerar, como diz o Leopoldo, como é que é mordido picado pela mosquinha do bem, e de uma forma para suave. fazer atividade física fora dali, né? Exatamente. E isso é uma coisa, uma visão suave. A pessoa gostou daquilo e aí ela fala, quero mais. E aí eu, como profissional de educação física, eu sou muito transparente. Eu falo, isso aqui dá para você, isso aqui não dá para você. Como eu trabalho com vários níveis de trilha, falar de trilha, né? Eu trabalho com outras dinâmicas. Tem trilha que eu falo para a pessoa, você faz exercício? Ela, não faço. Então essa trilha não é para você. Mas olha, aí você já criou o desejo, né? Porque se ela vai na trilha leve e gosta, opa, quero fazer. Eu falo, não é para você, mas eu faço, tem dinâmicas mais leves que você pode fazer, e essa pessoa vai fazer. Não, exato, então, aí ela faz, mas você já criou o desejo. Total. Pô, quero fazer aquela lá, eu também quero aquela outra lá. E aquilo é um incentivo para que ela comece a se exercitar para se desafiar nas próximas, entendeu? Porque eu, como profissional de educação física, é saúde, eu não trabalho só a saúde mental, a física também. É a segurança das pessoas que participam das dinâmicas, eu tenho que estar de olho, saber se tem condição de fazer aquilo. Então, assim, é um trabalho profissional mesmo. Muito pesado, muito forte. E que bom que elas têm você para dar essa orientada. Leopoldo, você trabalha com saúde, acolhimento e persistência, né? Por tudo que você comentou aí, manter-se treinando vem na parte da persistência.
como é para você ver os seus alunos ganhando autoestima e incorporando o exercício físico na sua rotina? Tem alguma história marcante aí de alguém que você lembre? Você deve ter várias, né? Mas... Eu recentemente agora, né, no Instagram, eu tô vendo uma 84 anos. Aí o professor comigo esse ano, ele começou a nadar aos 76 anos. Legal. Aí a filha dele me procurou e tal, olhou, pô, meu pai tá assim, assim, assado. Só que ela relatou uma situação dele. Quando eu cheguei na casa, eu tinha uma imagem totalmente diferente. Quando eu cheguei lá, ele tava com a perna cruzada e tal, já me esperando, eu fala malandrão, aí ele malandrão e tal. Aí criou um crime. Aí essa semana eu postei um vídeo, autorização dela, lógico, mas não apareceu, né, a imagem dele, só o chão assim, e eu perguntei no vídeo. Depois, quem quiser dar uma olhada lá, né? Prof. Leopoldo Soares. Aí eu pergunto assim, ô Ronaldo, o que o senhor tá achando, né, da minha vinda aqui? O senhor tá gostando e tal? Ele, rapaz, é ótima, maravilhosa. Se eu soubesse, tinha feito antes. Tá sendo muito bom. Aí no final, aí eu pergunto assim, então eu posso até reajustar a hora-aula, né? Você tá indo também? Não, peraí, aí também não. Então, assim, na escola também, né, que eu atuo na escola, eu vejo as crianças falar assim, pô, mãe, hoje tem aula de Léo, tipo assim, você vê que eles gostam, né, tipo assim, foi picado pelo mosquito do bem. Eu falo assim, pô, eu fico muito feliz de encantar as crianças através, eu falo pelo carinho que eu tenho também com eles, lógico, mas também com as brincadeiras, com os jogos, eu tento resgatar muito isso na escola. Esses jogos cooperativos, jogos competitivos, esses jogos que a gente fez na infância, que foi legal pra gente, e a gente lembra até hoje, eu tento aplicar hoje na escola. E fala assim, aí a mãe fala, não, hoje não é aula não, é dia tal. Tá, mas falta muito para dia tal. Que às vezes é minha nova que não tem essa noção ainda de dia, né? Não, e olha que legal, você está competindo hoje com esse cara aqui, né, meu? Cara, a gente está tentando com muita ênfase tentar tirar as pessoas daqui, as crianças daqui. E olha que é bom saber que na sua aula você consegue fazer isso, né, cara? Sim. Que legal. E o carinho que eles têm, que passam também, isso também motiva a gente como profissional, né? Claro. Esses depoimentos, esses alunos, é cansativo pra gente? Né? A gente consegue... Porque é um desgaste também físico e mental muito grande, né? A gente... Emocional você também. meio desconecta aqui, aí conecta ali, aí você... Então... os profissionais também que estão nos ouvindo também, eu acredito que isso seja combustível para a gente, né? A gente fica muito realizado como profissional em conseguir tocar, né? Às vezes você passa no shopping, oi tio Léo, oi não sei o quem, aí meu pai mesmo, já presenciei, meu pai fica bem emocionado quando alguém vem falar comigo, não sei o quê. Verdade. Professor, alguém tá com a mão, então isso é bastante gratificante, né, para nós profissionais. Muito. É o que a gente leva dessa profissão, né? São essas conexões que a gente consegue fazer. Danila, você acha que o contato com a natureza pode ser uma porta de entrada para o autocuidado? Porque a gente, quando fala em bem-estar, o bem-estar, eu costumo dizer que ele tem 4 pilares, que eu chamo de mais, que é como eu descrevo isso no livro. Movimento diário, alimentação natural, inteligência emocional em equilíbrio e sono reparador, né? Então, isso é o autocuidado. Você tem que cuidar, dá trabalho o autocuidado, né? Você cuidar de todas essas dimensões da sua saúde. Mas você acredita que o contato com a natureza ajuda as pessoas a despertarem para esse autocuidado? Total. Até assim, a inteligência emocional eu nunca tinha parado para pensar em relação à conexão com a natureza, mas o alívio do estresse, isso é muito nítido, as pessoas elas sentem isso muito. Quando está em conexão com a natureza, que a frequência vibracional ela cai, fica mais relaxado. Perfeito. Eu acho. O autocuidado hoje é muito amplo, né? Mas assim, pegar um sol, uma vitamina D pelo sol é um autocuidado. Isso. Então, assim, total. Caminhar numa praça é um autocuidado. Não, então, quando elas passam pela experiência Marra Flow, e aí que elas gostam daquele tipo, eu quero. Tudo que você. O que é prazer, né, gente? Prazer é. Você quer repetir o prazer. Né? Quando você sente esse estado de. Quando a gente fala em empresas do bem-estar, que vocês aqui representam empresas do bem-estar, o que as pessoas esperam
dessa experiência com vocês? Estar bem, sentir bem e parecer bem. Então, quando ela começa a experimentar essas coisas com vocês, no caso aqui específico da Marra falou o contato com a natureza, e ela gosta daquilo, ela vai querer repetir aquilo. Para repetir aquilo, ela vai começar a fazer mais atividade física. Essa atividade física vai fazer ela dormir melhor. Quando ela for, sempre que ela tiver contato com a natureza, ela vai estar com a inteligência emocional dela já mais equilibrada e ela vai querer repetir a dose. Então, ela vai continuar praticando o autocuidado para poder viver mais vezes essa experiência com você. Total. Até falar que eu falo que o Marra Flor brinca com a mentalidade das pessoas para melhor, porque como eu trabalho atividades ao ar livre variadas, em meio à natureza. Então, assim, hoje atividades ao ar livre. Eu posso fazer canoa havaiana, como posso fazer uma trilha, como posso fazer caminhada ecológica, como posso fazer uma travessia, como posso fazer um stand-up, atividades ao ar livre, como posso fazer escalada. E essas pessoas, eu dou, assim, a oportunidade delas trabalharem esse lazer saudável e mudar a mentalidade. Porque antes, por que eu não posso fazer isso tudo, experimentar isso tudo? Claro. Né? Porque antes era tudo muito limitado. Perfeito. A pessoa só fazia aquilo, só aquilo, ou só tinha aquilo para fazer. Por isso que eu falo muito que hoje eu estou trazendo um lazer saudável. E o stand-up paddle também está na... Já tive. Já está na... Quando o Clube de Regata Campista voltou a fazer essa canoa havaiana, abrir para o público, depois de uma dinâmica do Marra Flor que teve, que eu falei para o Sérgio, olha esse rio aqui, tem que trazer essa galera para remar. Aí fizemos uma dinâmica muito legal. Na segunda dinâmica, eu consegui 2 stand-ups, botamos dentro do Rio Paraíba, ele me prestou um caiaque lá do clube lá, e aí eu fiz um festival de esportes aquáticos dentro do Rio Paraíba. Dentro do Rio Paraíba. Olha porque aí. Eu brinco com as atividades ao ar livre, não especificamente uma trilha, mas tudo que é de ar livre, atividade, é o meu mundo. Beleza. Tanto é que eu tô vendo que você tá montando aí uma viagem para surfar. Eu já fiz 2 edições de Surf Trip. Caraca. Inclusive, o Marra Flow é o projeto pioneiro de levar a galera para aprender a surfar fora. E onde é que vai ser essa? Bom, vai ser Búzios. Búzios. O Surf Trip eu faço em Búzios. Vai ser a 3ª edição para Búzios. É porque surfar também é um negócio que muita gente gostaria de aprender e não tem oportunidade, né? Exatamente. E uma vez trabalhando com universidade, eu tive um aluno da educação física que ele montou lá no Rio, na época, uma escolinha de surf lá e na época não tinha internet, tinha nada disso. Mas ele fez falando em estratégia, né? Ele usou uma estratégia sensacional, porque ele descobriu que, assim, professor, os pais não têm tempo de ir na minha aula, ver o filho surfando. E aí, eles só me conheciam pelo boleto que eu mandava para eles pagarem no final do mês. Falei, cara, como é que eu vou quebrar isso? Aí, na época, ele gravou o vídeo, já tinha celular, ele gravava o vídeo e ele mandava para os pais. A hora que o filho subia na prancha, que é o momento, é o ápice, né, do surf, ele mandava para o pai, que normalmente era um executivo que estava lá trabalhando no computador. Aí o cara, olha, aí ele mandava o vídeo e mandava uma mensagem assim: já viu seu filho surfando? Cara, aí quando ele começou a fazer, ele falou: professor, nunca mais perdi aluno. Que os pais se apaixonavam por aquela cena. E é muito interessante mesmo. Que bom que você pode estar levando a galera para fazer isso. Meu amigo Leopoldo, fala para mim, você enxerga um fortalecimento do ecossistema do bem-estar aqui em Campos? Porque assim, bom, vamos ouvir a sua opinião. Já percebe, porque desde a época que eu estive lá com vocês mais perto, né? Falei como personal lá na Academia Nova Estação. E eu comecei, desde aquela época, 2012, foi quando eu cheguei aqui, já parecia isso, né, 2012. Você percebe que aumentou a colaboração entre profissionais da saúde? O ecossistema está mais ativo ou não? Sinceramente, a gente está aqui para isso. Bom, então, eu acho que poderia ser melhor, né? Isso. Poderia ser melhor. Eu falo como se fosse um braço de um povo, né? O nutricionista, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, o médico, a assistente social. Então, toda essa grade de profissionais,
se unir, né, e informar, talvez consiga levar uma mensagem melhor e informar as pessoas, né? Eu falo de um encontro, de um evento que o próprio município pode fazer, né, poder informar as pessoas, e que são pessoas essas que estão difícil acessar esses profissionais. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade em acessar. Eu falo de dificuldade financeira e às vezes até dificuldade de logística. São pessoas que, se eu botar a cidade de Campos, é gigantesca. É verdade. Então, alguns bairros dentro da cidade não tem profissionais assim para atender todo mundo. Exato. Você vai na Baixada, em alguns lugares assim que são poucos acessíveis, fora do centro da cidade, são lugares que talvez não tem profissionais ali para poder atender a população. Não falando que não tenha, mas há uma quantidade que consiga, né, abranger todo mundo. Eu acho que o que poderia ser feito é fragmentar, pegar os profissionais e esses profissionais irem até as pessoas de difícil acesso. Por exemplo, eu moro em Goitacazes. Goitacazes, eu acho que toda quinta-feira ou quinta do mês, eles colocam um ônibus no pessoal da Justiça. Aí lá, o pessoal da Baixada, eles não vêm para cá. O pessoal da Justiça vem um ônibus para cá e disponibiliza profissionais para poder ajudar a papelada, dar orientação, dar informação. Às vezes tem muita gente de idade, umas coisas que não tem como ir. Então, eu acho que seria interessante os profissionais irem a esses lugares de menos acesso, lugares que as pessoas talvez nem tenham o conhecimento do profissional ali, e gera, às vezes, uma dúvida, né? E, às vezes, a pessoa não quer ir porque não dá, o ônibus aqui não passa, aqui não sei o que procurar, quem procurar, qual profissional. Então, eu acho que poderia os profissionais irem, né, rodar, ou um ônibus, ou uma van, uma coisa assim, botar uns 3, 4 profissionais desse aqui, vamos alocar esse bairro aqui, vamos ficar aqui a tarde toda aqui hoje. O que está precisando? Profissional, nutricionista, o que aqui? O que precisa? Profissional aqui. Aí ali o próprio criar um cronograma, algum caderneta, alguma coisa, e informar as pessoas ali, entendeu? Você está falando de acessar, de ter acesso para as pessoas. Mas aí, além disso, você acha que está havendo uma interação maior entre, por exemplo, como você começou falando, educação física, nutricionista, fisioterapeuta, médico? Porque, assim, a gente acabou de falar que o bem-estar ele é multidisciplinar. Multidisciplinar não é multidimensional, né? Tem essas 4 dimensões básicas. A educação física não consegue entregar todas essas dimensões. A gente precisa da colaboração do nutricionista, do psicólogo e tal. Como é que está essa interação aí? Como é que vocês veem essa interação? Está acontecendo, não está acontecendo? Eu vejo acontecendo. Vejo acontecendo. Hoje pode ver que hoje está tendo... O Festival de Wellness está em moda e as marcas são ligadas nisso aqui em Campos. Tudo chega depois, infelizmente, né? Mas hoje as grandes marcas elas estão apoiando esses festivais. Não está tendo. Campos vai chegar daqui a alguns anos, quem sabe... Até mesmo, né, esse evento, essa conexão bem-estar, para acordar, para alertar as pessoas que, a gente tem que valorizar isso, entendeu? E hoje eu vejo a quantidade de corridas aumentando, a corrida faz parte do bem-estar, trabalho de integração entre pessoas, né, esse trabalho da inteligência emocional. Tem a ver com o senso de comunidade que você estava comentando. Hoje, algumas questões dessas, obviamente, são questões mais públicas, né, que cabe à prefeitura, ao Estado resolver, mas eu vejo que Campos ela é muito aquecida em bem-estar. Entendeu? Eu acho. Hoje tem muita parceria, né, entre profissional e nutricionista, profissional de educação física e fisioterapeuta, tem muita parceria ali, né, no privado, no particular, ali tem bastante parceria. Dentro dessa necessidade que a gente percebeu, né, que como você comentou, que pode ser melhor, é que a gente está lançando o Conexão Bem-Estar Campus 2025, que é um momento de que esses profissionais se encontrem. A gente está na expectativa de ter 20 ou 30 profissionais da área do bem-estar lá, de diferentes segmentos, para que a gente possa apresentar o Marflow, apresentar o Leopoldo. Ter a troca. Ter a troca, para que a gente possa, então, aquecer ainda mais. Porque, assim, a gente tem excelentes profissionais da saúde na cidade. Já é consenso de que Campos é bem rica, em termos rica
de profissionais de qualidade na área da saúde. Médicos, profissionais de educação física, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos. A gente tem muita qualidade aqui. A gente quer conectar essas pessoas para que a gente possa atender melhor as pessoas, inclusive. Tá? Essa é para os dois, mas vamos começar pela Dalila. O evento Conexão Bem-Estar Campus está chegando. O que vocês esperam desse encontro? Primeiro, Dalila, o que você espera desse encontro e como imagina que ele pode transformar a cena do bem-estar na cidade? Então, eu acho que é você trazer à tona o bem-estar mesmo e conectar vários trabalhos a isso, assim, é um ecossistema, sei lá, unir uma empresa com outro grupo de pessoas que faz isso, porque hoje o bem-estar está em alta, né? Todo mundo busca por isso, né? No seu tempo ósseo. E como é que você vê o Marra Flow nesse encontro? O Marra Flow é o bem-estar puro. O meu projeto é trabalho de saúde mental e bem-estar. Ele tem tudo a ver com esse evento seu. Ele é nosso. Esse evento nosso, porque o foco do projeto é trabalhar essas dinâmicas que eu faço, é trabalhar puramente a saúde mental e o bem-estar. Tanto que isso é o principal do Marra Flow, esse lazer saudável que gera essa saúde mental e bem-estar, para beneficiar a maior parte de pessoas. Eu acho que essa união de vários profissionais e empresas é em prol de uma comunidade, para a gente levantar aí o bem-estar e valorizar ele cada vez mais e fazer com que outras pessoas tenham acesso e cheguem a isso. Perfeito, minha amiga. E você, Leopoldo, o que você está esperando do Conexão Bem-Estar Campus 2025? A expectativa tá nas alturas, né? A gente espera, como todo curso, como todo encontro, como todo evento, a gente sempre tenta não, né? A gente sempre tira alguma coisa, né? Uma palavra, uma frase, uma mensagem, né? Teve um professor uma vez que falou assim, se for um curso tal, não prestei atenção em nada que o professor falou, mas uma frase que ele falou, eu guardo pro resto da vida. Não que eu não sei que seja isso, mas às vezes a gente fecha um negócio ali, às vezes a gente troca uma ideia ali, é um network, né? Então, eu acho que isso é importante. A gente tem que estar no meio de pessoas, porque a gente vende o nosso serviço para pessoas, né? E as pessoas compram de pessoas. Então, a gente tem que estar nesse meio, eu acho que isso é importante, né? Essa troca de informações, né? São clientes, né? Aí todo mundo ali está buscando, acho que é a mesma coisa, que é cliente e transformar a vida do cliente através da atividade física. Perfeito. É conhecer e ser reconhecido. Né? Beleza. Professor, Fala. Eu não li o seu livro aí no Mercado Bem-Estar, mas a sua visão de mundo é sensacional, que você tá ligado que o futuro ele tá focado no bem-estar. Não, com certeza. Não é, e eu vou te falar mais, Danila. Não é futuro, não. É presente. Eu ouvi tem um evento que aconteceu agora em 2025, não sei se vocês chegaram a ver, SXSW. Eu não sabia da existência dele, mas ele existe desde 1987, se eu não me engano. Acontece em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. E é um encontro de diferentes profissionais de diferentes áreas, que são os profissionais que são destaque em diferentes áreas, e eles vão para lá para falar as tendências do mercado. No meio desse SXSW 2025, surgiu a seguinte frase. Óbvio que o bem-estar estava lá, né? Uma dos destaques do evento. Aí o cara fala como tendência assim, longevidade saudável, que é a dica que você dá para os seus clientes, longevidade saudável não é um nicho de mercado, é o futuro do consumo. E eu vou dizer o seguinte, não é futuro, é o consumo de agora. Hoje, as pessoas já entenderam que se elas não se cuidarem agora, aos 30, 40, 50, não vão chegar bem aos 60. Inclusive, tem até uma mensagem que rola aí nas redes sociais que fala assim, o infarto dos 60 começou com a má alimentação dos 40. Né? E assim, a depressão dos 60 começou com o sedentarismo dos 30. Então, a gente só vai colher coisas boas ou ruins em função do que a gente está fazendo no hoje. Uhum. Então, a longevidade saudável é que é o grande objeto de desejo
de todo mundo que nos procura hoje, todo mundo que a gente chama de consumidor do bem-estar, ele busca a longevidade saudável. Uns buscam através da caminhada, outros da musculação, outros da corrida, e outros da massagem, outros da terapia com o psicólogo, enfim. Então, quanto mais a gente se encontrar com outras empresas e profissionais da saúde, né, de saúde, melhor a gente vai conseguir, melhor será a nossa entrega para o nosso cliente, né? Vamos para a nossa última pergunta aqui. Na verdade, esse momento é para vocês deixarem uma mensagem importante para quem está nos escutando. Então, para quem está ouvindo agora e quer começar a se movimentar ou buscar uma vida mais conectada com a natureza, Danila, qual o seu conselho para quem que ainda não experimentou toda essa coisa boa que a gente falou aqui, que ainda tem uma vida sedentária, o que você recomenda para ela? Ó, eu recomendo ir lá no Instagram, botar @marraflow, começar a seguir o projeto, dar uma olhada no feed, nas dinâmicas que a gente faz, dar uma olhada nas dicas que eu dou para quem quer iniciar em trilha. Eu sempre coloco uns posts mais educativos também. Perfeito, eu não só divulgo dinâmica, não. E a partir de lá, se você gostar, sentir a energia, é só você ir. Que o resto a gente faz. Beleza. E você, Leopoldo, o que você, principalmente para a galera que ainda está no sofá, o que você deixa de orientação para eles? A mensagem que eu deixo é busque, né, uma qualidade melhor de vida, e com isso um profissional, né, registrado pelo Conselho de Educação Física, com CREF, para poder orientar, direcionar, né, e inicie, né. Às vezes o começo é doloroso um pouco, né, as dores musculares, o desconforto, mas tenho certeza que a longo prazo, né, 3, 4, 5 semanas ali, com certeza os resultados começam a vir e se sente melhor. E é um desafio com você mesmo, né? Você se desafiar. Realmente o sofá é mais confortável, é fofinho. Eu não acho, cara, eu sou apaixonado, eu adoro fazer exercício. Mas, né, a gente tem que, né, sair do sedentarismo e buscar atividade física. Acho que isso é importante. A verdade é que não é nem a gente que está falando isso, não é só nós três, né? A ciência já comprovou que esse é o caminho da longevidade saudável, ter o movimento diário. Gente, e agora, Danila, fala pra gente, você já deu já começou, mas como é que a gente acha a Danila nas redes sociais? Para que as pessoas possam conhecer mais do Marraflow, mais da personal. Eu tenho Marraflow, que é o @Marraflow, Marra com MHA, Flow, tudo junto. E aí o meu Instagram é separado, porque aí eu mostro mais meu estilo de vida, também meu trabalho profissional como personal. Lá como é que é aí isso? ele tá @Danila de Oliveira. Danila com 2 L's. Danila de Oliveira. Perfeito. Soléu, fala aí, como é que a gente acha você? PROF de professor Leopoldo Soares. Lá Perfeito. você vai entender um pouquinho como é que funciona a atividade física, os projetos que eu tenho. Nossa, aí, dedica um tempo, gente. Das pessoas, aí quem quiser seguir, porque o Léo é um cara multifacetado, ele atua em todas as dimensões da atividade física, né? Desde nem de 8, de 8 meses até 80 anos, né? De 8 a 80. De 8 a 80. O importante é se você de 8 a 80 ainda é sedentário, só procurar o Léo que ele vai botar você na vida, nos eixos, na vida ativa. Gente, gratidão gigante pela participação. Foi sensacional mais uma vez. E se você quer assistir esse e outros episódios do podcast Você na Sua Agenda, se inscreve lá no YouTube, no nosso canal Voa Talks. Voa de Você na Sua Agenda. Talks de conversas. Conversas como essa que inspiram e orientam você a mudar esse estilo de vida, né? Vamos sair do sofá e vamos ter um estilo de vida ativo e saudável. E se conectar com a natureza. E com certeza.